Olá a todos, estamos iniciando mais uma aula do nosso curso de Introdução à Análise. E na aula de hoje falaremos sobre a integral como limite das somas de rima. Até aqui, o nosso conceito de integral foi ligeiramente diferente do conceito de integral visto nos cursos de cálculo da graduação. Nós definimos a integral via somas inferiores e superiores e via integrais inferiores e superiores. Enquanto que na graduação, a integral é o limite das somas de rima. E o que nós faremos na aula de hoje é mostrar que estes conceitos são equivalentes. Provaremos que uma função é integrável segundo a nossa definição, ou seja, quando a soma inferior e superior são iguais, então este número em comum é o limite das somas de rima. Então, para definir a noção de soma de rima, nós vamos primeiro introduzir um conceito que generaliza a noção de partição de um bloco, que é a noção de decomposição. A definição que veremos é a seguinte: suponha que tenhamos um conjunto X em Rm que seja J mensurável. Uma coleção finita de conjuntos x1, x2, xk, que eu vou denotar esta coleção por D, é uma decomposição do conjunto X quando esses elementos x1 até xk são J mensuráveis e que não tenham nenhum ponto interior em comum. Ou seja, se nós temos pontos em comum em x e xj, com i diferente de j, então esses elementos têm que estar nas fronteiras dos conjuntos. E de tal modo que o conjunto X coincida com a união desse x1 até xk. A norma desta decomposição será um número, o máximo do diâmetro dos xi. Além disso, definimos uma decomposição pontilhada de x como sendo um par, aqui denotado por D asterístico, e este par é composto por uma decomposição D de x e uma coleção que se I de pontos escolhidos em cada xi. Um exemplo de decomposição é, por exemplo, se tomamos um bloco do Rm, então uma partição deste bloco é uma decomposição, onde cada elemento da decomposição D do bloco são os subblocos determinados por esta partição. E se você escolher arbitrariamente um ponto em cada subbloco, temos também uma decomposição pontilhada. Então, vamos aproveitar este conceito mais geral para definir as somas de rima de uma função relativa a uma decomposição pontilhada. Precisamente, temos o seguinte conceito. Dada uma função f limitada, definida em um conjunto X do Rm que seja J mensurável. Então, para cada decomposição do conjunto X, nós definimos a soma inferior de f relativa a esta decomposição e a soma superior de f também relativa a esta decomposição como sendo estes números. A soma inferior de f relativa à decomposição D é o somatório dos ínfimos da função sobre cada xi vezes o volume de xi. E a soma superior é análogo, só trocando o ínfimo pelo supremo. Então, mi denota o ínfimo de f em xi e m maiúsculo i o supremo de f em xi. E quando nós temos uma decomposição pontilhada do conjunto X, nós definimos a soma de rima de f relativa a esta decomposição pontilhada como sendo somatório dos f de xi volume de xi, i variando de 1 até k. E a notação é essa. E o principal objetivo desta aula é mostrar que
Se nós temos uma função integrável definida em um conjunto x que é j mensurável, então a integral de f em x coincide com o limite das somas de Riemann, quando a norma da decomposição tende a zero. E este limite aqui significa o seguinte: significa que para todo epsilon positivo existe um delta tal que qualquer que seja a partição pontilhada de asterístico do conjunto x que tenha uma norma estritamente menor do que delta, então a soma de Riemann de f relativa a esta decomposição está bem próximo da integral de f em x, ou seja, a diferença em módulo é menor do que epsilon, está arbitrariamente próximo da integral. E qual vai ser a estratégia para provar essa igualdade? Nós iremos fazer um resultado semelhante para as somas inferiores e superiores. Especificamente, nós iremos mostrar que o limite das somas inferiores converge para a integral inferior e que o limite das somas superiores converge para a integral superior. E quase que imediatamente obteremos este resultado. Então, precisamente o que nós vamos provar é o seguinte teorema. Se nós temos uma função f limitada, definida em um conjunto x do Rm que seja j mensurável, então o limite das somas inferiores de f relativa à decomposição, quando a norma da decomposição tende a zero, converge para a integral inferior. E o limite das somas superiores, quando a norma da decomposição tende a zero, converge para a integral superior. Observo novamente que esses limites têm significados semelhantes ao limite que acabamos de ver, das somas de Riemann. Precisamente, por exemplo, este aqui significa que para todo epsilon maior que zero existe um delta tal que, se eu tenho uma decomposição de x com a norma da decomposição menor do que delta, então a soma inferior está arbitrariamente próxima da integral inferior, ou seja, a norma da diferença é menor do que epsilon. E de modo análogo para esta outra igualdade. Bem, e para provar esse teorema, nós vamos precisar do seguinte lema. Esse lema nos diz o seguinte: suponhamos que tenhamos dois conjuntos, x contido em Rm e um subconjunto de x denotado por y com volume zero. Então digamos, por exemplo, que este seja o conjunto x e aqui eu vou desenhar um subconjunto y que tem volume zero. Então, o que o lema afirma é que para todo epsilon positivo existe um delta também positivo com a seguinte propriedade: dada qualquer decomposição de x com norma da decomposição estritamente menor do que delta, então digamos que tomamos esta decomposição do conjunto x com a norma da decomposição menor do que delta. Então cada um desses subconjuntos são os xi da decomposição do conjunto x. Vamos olhar para os xi cuja distância do xi para o y seja menor do que delta. Em particular, todos aqueles que interceptam o conjunto y verificam isso. Então esse e esse. E também os que estiverem suficientemente próximos do conjunto y. Digamos esse daqui também, e esse aqui também, digamos esse também. Então estes são os subconjuntos da decomposição que verificam
Isso. Então, se eu somar o volume desses xis que verificam isso, então o somatório desses volumes será menor do que epsilon. Dito de outra forma, se eu denotar por I maiúsculo o conjunto dos índices I, tais que a distância do xi para o y é menor do que delta, então o somatório do volume destes xi, e percorrendo esses índices aqui, no caso do desenho, esses conjuntos em amarelo, o somatório desses volumes será menor do que epsilon. Então, vamos demonstrar este resultado. Primeiro, eu observo que, como o volume de y é igual a zero, então, para todo epsilon positivo, existe uma coleção finita de blocos B que cobrem o conjunto y e cuja soma dos volumes é menor do que epsilon. Isso segue da definição que nós demos de volume de um conjunto e o fato dele ser zero. Deixo como primeiro exercício dessa aula para vocês justificarem com detalhes. Então vamos escrever cada um desses blocos B como sendo o produtório dos intervalos AI, BI. Vamos olhar para os seguintes blocos expandidos que eu estou denotando por B delta, que é obtido a partir do bloco original, subtraindo 2 delta dos AIs e somando 2 delta aos BIs. Claramente, o volume desses blocos é uma função contínua em delta e, além disso, o limite dos volumes dos B deltas, quando delta tende a zero à direita, converge para o volume do bloco B original, que foi expandido. Em particular, o somatório dos volumes dos B deltas também converge para o somatório dos volumes dos Bs. E como o somatório dos volumes dos Bs foi tomado estritamente menor do que epsilon, aqui no começo, então vale uma permanência do sinal, né? Ou seja, para delta suficientemente pequeno, o somatório dos volumes dos B deltas também vai verificar este mesmo controle. E aqui eu fiz um pequeno desenho do conjunto X, o conjunto Y com volume 0 e uma coleção de blocos cobrindo o conjunto Y e cujo somatório dos volumes é menor do que epsilon. Então, considerando a norma do máximo, vamos mostrar que, dado qualquer subconjunto do Rm que tenha diâmetro menor do que delta e cuja distância deste conjunto para o B seja também menor do que delta, então necessariamente este conjunto Z tem que estar contido em B delta. Isso segue diretamente destas duas hipóteses. Ora, por exemplo, se nós temos que a distância do Z para o B é menor do que delta, lembrem que a distância de dois conjuntos é o ínfimo da diferença dos elementos desses conjuntos. Então, como esse ínfimo é menor do que delta, existe um Z0 em Z e um B0 em beta, tal que a distância do Z0 para o B0 é menor do que delta. Então, dado qualquer Z no conjunto Z, vamos mostrar que esse elemento está em B delta. Ora, a distância do Z para o B0 vai ser menor ou igual que, usando uma desigualdade triangular, somando e subtraindo Z0, nós teremos a distância do Z para o Z0 mais a distância do Z0 para o B0. Essa daqui é menor do que delta. Essa daqui também é menor do que delta, já que o diâmetro de Z é menor do que delta. Então, essa distância é menor do que 2 delta. E aí lembra que nós estamos com a norma do máximo. Se as coordenadas do B0 são B01, B02 até B0M e as coordenadas do Z são Z1 até Zm, então essa distância ser menor do que 2 delta implica que cada uma das coordenadas está entre menos 2 delta e 2 delta. E o B0, por ser um elemento de B, então cada coordenada está entre AJ e BJ.
E aí é só somar estas duas desigualdades que nós obtemos esta daqui. Ora, cada ZJ está entre AJ menos 2δ e BJ mais 2δ. Ora, então o Z está em Bδ. Então, de fato, qualquer subconjunto do Rm que tenha diâmetro menor do que δ e cuja distância para B seja também menor do que δ, necessariamente está contido no Bδ. Então agora tomemos uma decomposição qualquer do conjunto X e que tenha norma da decomposição menor do que δ. Ora, se a norma da decomposição é menor do que δ, significa que o diâmetro de cada um desses xi é menor do que δ. Então vamos olhar apenas para os xi cuja distância para o y seja estritamente menor do que δ. Ora, se vale isso, então a distância do xi para o b também tem que ser menor do que δ para algum b. Então, nós temos distância do xi para o b menor do que δ e o diâmetro do xi também menor do que δ, pois o diâmetro da partição foi tomada menor do que δ, logo cada um dos xi tem diâmetro menor do que δ. Pelo que acabamos de mostrar, isso, o diâmetro de xi menor do que δ implica que o xi está contido em Bδ. Aí pronto, está resolvido o problema. Se nós denotarmos por I maiúsculo o conjunto dos índices que verificam isso, que portanto o xi está contido em um Bδ, nós temos que a união do xi estará contido na união dos Bδ e portanto o somatório dos volumes do xi tem que ser menor ou igual que o somatório dos volumes dos Bδ, que foi tomado estritamente menor do que ε, mostrando assim este resultado. E de posse desse lema, já podemos demonstrar o Teorema 1. Recorde que o Teorema 1 afirma que o limite das somas superiores converge para a integral superior e o limite das somas inferiores converge para a integral inferior. Nós vamos mostrar apenas essa igualdade e a outra é análoga. Vamos começar com um caso em que a f de x é maior ou igual que zero. E estamos supondo também f limitada. Logo, existe uma constante k tal que f de x está entre 0 e k positivo também. O que nós iremos mostrar é que para todo ε positivo existe um delta também positivo, que depende de ε, tal que qualquer que seja a decomposição do conjunto x com a norma da decomposição estritamente menor do que δ, então a soma superior de f relativa a esta decomposição está entre a integral superior de f em x e a integral superior de f em x mais ε. Em particular, vale o limite afirmado acima. Então vamos argumentar para mostrar estas duas desigualdades. Vamos começar com essa daqui. Para isso, o que nós iremos fazer é aproveitar que vale uma desigualdade semelhante para somas relativas a partições. Precisamente, nós temos que a integral superior de f em x coincide com a integral superior de f barra em A, onde A é um bloco que contém o conjunto x e f barra é a extensão de f a A por zero. E essa integral sobre blocos, como nós vimos, é o ínfimo das somas superiores de f barra relativa às partições P do bloco A. Então, como esta integral aqui é o ínfimo, se eu somar ε sobre 2, por exemplo, este elemento aqui não é o ínfimo, logo eu encontro uma soma superior relativa a alguma partição aqui entre estes dois valores. Ou seja, dado ε positivo, existe uma partição P0 do bloco A, tal que
a soma superior de f barra relativa a esta partição é estrito menor do que a integral superior de f em x, que é este ínfimo aqui, mais epsilon sobre 2. Então, iremos aproveitar este resultado para a partição para mostrar uma desigualdade semelhante para decomposições. Então, vamos denotar por y a reunião das faces próprias dos blocos determinados por P0. Como eu estou considerando apenas faces próprias, então o volume de I é igual a zero. Então, pelo teorema anterior, dado qualquer decomposição do conjunto X com norma da decomposição estritamente menor do que delta, e denotando por I maiúsculo o conjunto dos índices tais que a distância do xi para o y é menor do que delta, então quando eu somar o volume do xi sobre esse conjunto de índices, nós teremos que o volume está arbitrariamente controlado, digamos por epsilon sobre 2k. Então nós temos que o somatório dos volumes do xi para esse conjunto de índices é arbitrariamente pequeno. E o que podemos afirmar sobre os elementos xi que não estão nesta coleção que nós somamos aqui? Ora, nota que para cada xi cujo índice não pertence a esse I maiúsculo, então esse xi necessariamente tem que estar contido no interior de algum bloco determinado por P0. Pois, se não fosse o caso, o xi interceptado com a fronteira de algum bloco seria diferente do vazio. E lembrando que a fronteira do bloco está contida em y. Ora, se o xi intercepta a fronteira de B, ou seja, intercepta o y, então a distância do xi para o y seria zero, que é menor do que delta. E logo o I estaria no conjunto de índices I maiúsculo. Não pode, porque nós tomamos I não pertencendo ao conjunto de índice I maiúsculo. Então, de fato, o xi tais que o I não pertence ao I maiúsculo tem que necessariamente estar no interior de um bloco determinado pela partição P0. E agora eu vou olhar para a soma superior de f relativa à decomposição. Vamos denotar por mi o supremo das f de x sobre o conjunto xi e olhar para a soma superior de f relativa à decomposição D. Isso é o somatório dos mi vezes o volume do xi com I percorrendo o índice I maiúsculo e o somatório dos mi vezes o volume do xi com I não pertencente ao conjunto de índices I. Os demais. E agora vamos estimar cada um desses aqui. Vamos olhar primeiro para esse. Para esse aqui, o somatório dos volumes do xi está controlado por epsilon sobre 2k. Então, basta trocar os mi por k. E é isso que eu vou fazer. Como f de x é menor ou igual que k, esse somatório dos índices I no I maiúsculo vai ser menor ou igual que este somatório, onde eu apenas troquei o mi por k. Esse aqui é menor do que epsilon sobre 2k, então este produto será menor do que epsilon sobre 2. E agora eu vou obter uma estimativa para este somatório. Lembrem-se que aqui o xi está contido no interior de algum bloco B, determinado pela partição P0. Então vamos olhar para esse somatório. Bem, o somatório dos mi, volume de xi, com I não pertencente ao I maiúsculo, eu posso trocar o mi pelo mb barra, onde esse mb barra é o supremo da f em B. E eu posso fazer isso porque o xi está contido no interior de um bloco B. E também posso trocar o volume do xi pelo volume do B, novamente porque eu tenho esta inclusão. E eu troco o somatório dos índices I por somar todos os blocos B determinado pela partição P0.
E esse somatório aqui recebe o nome. É a soma superior de f barra relativa à partição P0. E isso aqui nós já vimos que é menor do que a integral superior de f em x mais epsilon sobre 2. Aí pronto. Eu retorno para essa desigualdade. Esse aqui eu troco por epsilon sobre 2. E esse daqui eu troco pela integral superior de f em x mais epsilon sobre 2. E eu tenho então que a soma superior de f em d é menor do que integral superior de f em x mais epsilon, que é o que nós queríamos mostrar. Então, a primeira desigualdade está feita. Agora nós iremos mostrar a outra desigualdade. E na verdade nós vamos mostrar até algo mais forte do que aquela desigualdade. Iremos mostrar que a soma superior de f relativa à decomposição d é maior ou igual que a integral superior de f em x para toda a decomposição d do conjunto x. Não necessariamente para decomposições d com norma estritamente menor do que delta. Então, vamos tomar d uma decomposição qualquer do conjunto x. E vamos denotar por z a reunião de todas as fronteiras dos conjuntos x e y. Lembrem que os conjuntos x e y são conjuntos mensuráveis. Logo, a fronteira tem medida nula e, portanto, também tem volume zero. E essa união das fronteiras, que é o conjunto Z, também vai ter volume zero. Então, usando o lema anterior, existe um delta linha positivo, tal que para toda a partição P do conjunto A com a norma da partição menor do que delta linha, o somatório dos volumes dos blocos B determinado pela partição, tais que a distância do bloco B para o conjunto Z é menor do que delta linha, este somatório é menor do que epsilon sobre K. Nota que o diâmetro dos blocos B são também menores do que delta linha, pois a partição foi tomada de modo que a norma é menor do que delta linha. Aqui novamente estamos usando a norma do máximo. E aí novamente nós vamos olhar para a soma superior de f relativa à partição P, dividindo os blocos entre aqueles que verificam isso e aqueles que não verificam isso. Então vamos fazer isso. Então vamos denotar por B' os subblocos determinados pela partição P que interceptam o conjunto Z. Em particular, eles vão verificar isso aqui. E por B' os subblocos da partição P que não interceptam o conjunto Z. Para os B', vai verificar isso, porque eles verificam essa condição. E para os demais, o que podemos falar sobre os B'? Ora, nota que o B' tem que estar contido no interior de um único xi determinado pela decomposição D. Isso pois, caso contrário, ele iria conter algum ponto do complementado xi. E como esse bloco é um conjunto conexo, pelo teorema da alfândega, necessariamente iria conter algum ponto da fronteira. E aí este conjunto B' iria interceptar a fronteira do xi, ou seja, iria interceptar o conjunto Z, o que é um absurdo pela definição do bloco B'. Então vamos olhar para a soma superior de f barra relativa a esta partição. Então a soma superior de f barra relativa a essa partição pode ser dividida em dois somatórios, um sobre os B', que são aqueles que interceptam Z, e os somatórios sobre B', que são aqueles que não interceptam Z. Então vamos obter uma estimativa para cada um destes somatórios. Vamos começar com esse primeiro, somatório sobre os B'. Lembra que aqui nós temos um controle sobre o somatório dos volumes dos B'. Então eu posso simplesmente trocar o supremo da f barra em B'
pelo valor k que limita a função f. E esse somatório dos volumes dos B' nós já vimos que é menor do que epsilon sobre k, portanto este produto será menor do que epsilon. Agora vamos olhar para este segundo somatório. Lembrem-se que no segundo somatório eu estou considerando os blocos B duas linhas que estão necessariamente contidos em algum xi para algum i. Então, somar esses blocos necessariamente será menor ou igual que, em cada índice i, eu somar todos os blocos B duas linhas contidos em xi deste produto e somar tudo em i. E aqui eu estou com o supremo das f barra sobre B duas linhas, com B duas linhas sempre contido em algum xi. Então eu posso trocar esse supremo pelo supremo do conjunto maior, que é o conjunto xi. Então eu vou trocar ele pelo supremo em xi, que eu estou denotando por m maiúsculo i. E como este supremo já não depende do bloco B duas linhas, ele pode sair deste somatório. Agora nota que aqui eu estou somando o volume de subconjuntos de xi que não se sobrepõem. Então certamente esse somatório será menor do que o volume do conjunto maior que o contém, no caso o conjunto xi. Então eu troco isso aqui pelo volume do xi. E esse somatório, lembrando que o supremo da f barra coincide com o supremo da própria f, nós temos que esse elemento aqui é a soma superior de f relativa à decomposição d. Pronto. Então, um somatório é menor do que epsilon e o outro somatório é menor do que a soma superior de f em d. Retornando a esta desigualdade aqui, substituindo estas duas estimativas, esse é menor do que epsilon, esse é menor do que a soma superior de f relativa à decomposição d, nós concluímos que a soma superior de f barra relativa à partição P é menor ou igual que a soma superior de f relativa à decomposição d mais epsilon. E esta desigualdade aqui é verdade, pois a integral superior é o ínfimo dessas somas superiores. Observa que aqui o epsilon foi tomado arbitrário. Então, se eu olhar para estas duas parcelas, como vale essa desigualdade para todo o epsilon, e esse termo também não dependem de epsilon, então nós temos que a soma superior é sempre maior ou igual que a integral superior. E, portanto, nós concluímos o resultado. Eu deixo como exercício generalizar para o caso em que a f muda de sinal. Como corolário desta demonstração, nós temos o seguinte resultado. Dado uma função f limitada definida em um conjunto x que seja j mensurável e cuja função seja não negativa, então a integral inferior de f em x é o supremo das somas inferiores de f relativa a decomposições d. E a integral superior de f em x é o ínfimo das somas superiores de f em d, onde esse ínfimo e este supremo são tomados sobre todas as decomposições do conjunto x. Isso segue diretamente da desigualdade que nós acabamos de verificar. Bem, agora que todo o trabalho já foi feito, fica fácil demonstrar o principal teorema desta aula, que afirma o seguinte: considere f uma função limitada definida em um conjunto x que seja j mensurável. Se a f for integrável, então a integral de f em x é o limite das somas de Riemann. E para demonstrar isso, basta usar o teorema que acabamos de demonstrar. Então, note que, dada qualquer decomposição pontilhada do conjunto x, nós temos que a soma
de Riemann de f relativa a esta decomposição está entre a soma inferior e a soma superior de f relativa a esta decomposição dada pela decomposição partilhada. E aí o que nós temos que mostrar é que vale um teorema do sanduíche. Esse converge para a integral inferior, esse converge para a integral superior, sendo f integrável, essas duas integrais são a mesma, logo o termo do meio terá que convergir também para a integral. Uma espécie de teorema do sanduíche que nós devemos mostrar. E de fato, né, pelo que nós acabamos de mostrar, dado qualquer epsilon positivo, existem ΔI e ΔII, tais que se eu tiver decomposições D1 com norma menor do que ΔI e decomposições D2 com norma menor do que ΔII, então a soma inferior de f relativa a essa decomposição D1 é maior ou igual que a integral inferior menos epsilon. E superior de f relativa a esta decomposição D2 é menor ou igual que a integral superior de f em x mais epsilon. E aí o que eu faço é, igual em análise 1, tomo delta como o mínimo desses ΔI e ΔII para que eu tenha as duas desigualdades simultaneamente. E aproveito o fato de que, sendo f integrável, então essa integral superior e essa integral inferior são a mesma. Então posso inclusive apagar estas barras. Assim, tomando uma decomposição qualquer, com norma da decomposição menor do que ΔI, mínimo entre ΔI e ΔII, valerão essas duas desigualdades para esta decomposição D. E juntando essas duas desigualdades com essa daqui, assim, combinando essa desigualdade aqui com estas duas, nós concluímos que a soma de Riemann de f relativa à decomposição D asterístico está associada a esta decomposição, estará entre a integral de f em x mais epsilon e a integral de f em x menos epsilon, provando assim o resultado. Observe que o que foi mostrado aqui é que se a f for integrável, então ela é o limite das somas de Riemann. Vale também a recíproca deste teorema. Ou seja, se nós temos uma função f limitada definida em um conjunto J mensurável do Rm, e se existir esse limite, o limite das somas de Riemann, então esse limite será a integral de f em x. Precisamente, f é integrável e esse limite coincide com a integral de f em x. Eu não irei fazer a demonstração do resultado aqui, mas vocês podem consultar ela no livro Um Curso de Análise, volume 2, capítulo 6, seção 4, do livro do Elo. Então isso estabelece de fato a equivalência entre os conceitos de integral via somas superiores e inferiores e via limite das somas de Riemann. Bem, essa aula vai ficando por aqui. Fiquem todos bem, se cuidem e até mais.